Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo vamos ver mais um exemplo de execução do teste U de Mann-Whitney para duas amostras independentes, utilizando o SPSS. No primeiro dos vídeos já se referiu que este teste era uma alternativa ao teste T-Student para duas amostras independentes, quando não se consegue realizar este primeiro, o paramétrico, ou seja, quando ou a variável na qual se vão comparar os grupos não segue a distribuição normal ou ela não é escalar, por exemplo, se for ordinal. Aqui o cenário é: será que as mulheres que já têm filhos e estão numa gravidez sentem o mesmo pânico por estar grávidas do que as mulheres que não têm filhos? Por outras palavras, será que a paridade influencia o pânico por estarem grávidas e que foi medida numa escala de Likert de 5 pontos? É isso que se irá ver neste vídeo. Mas primeiro referir que as amostras dizem-se independentes porque estas mulheres ou já têm filhos ou não têm filhos antes da gravidez. Não podem estar a mesma mulher nos dois grupos ao mesmo tempo. Daí designarem-se por amostras independentes. Entrando então no diagrama da estatística inferencial, vemos que a primeira etapa consiste em identificar as variáveis em questão, que no caso deste cenário será a variável chamada pânico grávida antes e que pergunta durante a última semana, incluindo hoje, quão em pânico se sentiu pelo facto de estar grávida, uma variável ordinal, porque as respostas podem ser dadas pela mulher na escala que vai desde nunca até sempre. Existe aqui uma ordem, ela não é escalar, mas sim ordinal. E a variável que forma os grupos, que é a paridade, está aqui, se a grávida é primípara ou não, e é uma variável nominal. Daí que, de que tipo é cada variável? Uma é nominal e a outra é ordinal, mas que se vai trabalhar como sendo numérica. O que interessa são os pesos de 1 a 5 e não o significado nunca, raramente, frequentemente. Vamos atribuir esses pesos consoante ela tenha ou não filhos. Há apenas uma variável? Não. Há duas variáveis envolvidas. Há mais que duas? Também não. E as duas são qualitativas? Efetivamente sim. A variável da paridade é nominal, portanto qualitativa, e a variável que mede o pânico é ordinal, portanto qualitativa. Mas neste caso, esta variável que mede o pânico vai ser tratada como sendo escalar, como sendo numérica. Daí que eu vou dizer que não. Uma sim está a ser tratada de forma qualitativa, mas a outra não. As duas são escalares. Também não. Pelo que resta-nos esta pergunta: se a variável qualitativa de agrupamento, que é a paridade, se tem apenas duas opções de resposta. Sim, primípara versus multípara. E na secção final desta decisão, a variável dependente, que neste caso é qual é o pânico que ela sente por estar grávida, é escalar? Nem vale a pena continuar porque ela não é escalar, é ordinal. Pelo que, se não é escalar, temos que realizar o teste U de Mann-Whitney, que é o que vamos fazer de seguida. E cá está o cenário de novo. Sentirão as mulheres com filhos o mesmo pânico por estar grávidas que as mulheres sem filhos? O primeiro passo de um processo de conduzir um teste de hipóteses consiste em escrever essas hipóteses. E neste caso a hipótese nula diz que as grávidas sentem o mesmo pânico por estar grávidas, quer tenham ou não filhos, quer sejam primíparas ou multíparas. A hipótese nula assume sempre a igualdade. Outra alternativa diz que as primíparas sentem um pânico diferente por estarem grávidas das multíparas. Convém referir que o pânico por estar grávida mede-se numa escala de Likert de 5 pontos, que vai desde 1 nunca até 5 sempre. E aqui vamos ver se esses pesos de 1 a 5 são semelhantes no grupo das primíparas e no grupo das multíparas. Se sim, acabaremos por aceitar a hipótese nula. Se houver um grupo que tem valores mais próximos do 5 e o outro grupo mais próximos do 1, havemos de concluir que há um grupo que sente mais pânico do que o outro. Trata-se de uma hipótese bilateral, porque é um igual versus diferente. Segundo passo, realizar o teste no SPSS. Está disponível neste caminho de menu. Menu, Analyze, Non-Parametric Tests, Legacy Dialogues e Two Independent Samples. Duas amostras independentes. Vou clicar com o botão direito do rato em cima de uma variável qualquer para lhe pedir os nomes e não os labels. E, seguindo o guia, a variável dependente, que neste caso é o pânico, vai para a caixa de cima, Test Variable List. E a variável independente, paridade, vai para a caixa de baixo, Grouping Variable. A paridade primípara vai para a Grouping Variable e o pânico por estar grávida vai para a caixa de cima. Seguindo, temos que ir ao botão Define Groups para identificar os dois grupos, primíparas e multíparas, que neste caso usam-se com o código 1 e 2. Se já não me lembrasse, podia premir o botão direito em cima do nome da variável e confirmar isso na informação sobre a mesma. 1 sim, 2 não, pelo que é isso que tenho que dizer aqui no Define Groups. Continue. Manter premida a opção do teste Mann-Whitney U e fazer OK para realizar o teste, que é o que diz o resto do manual. O teste aparece numa nova janela do SPSS, mas que também está aqui projetado, e vemos que as 26 mulheres primíparas têm uma ordenação média do pânico, por estarem grávidas, de 20,58, que é bastante menor das multíparas, das 24 multíparas, que têm 30,83.
as ordenações médias não têm a ver com a média dos valores, porque os valores do pânico estão a ser medidos de 1 a 5. Logo, a média nunca poderia dar 20, tinha que dar um valor entre 1 e 5. Isto tem a ver com o funcionamento do teste Mann-Whitney, que ordena todas as mulheres desta amostra de 50 pessoas, desde a que tem menos pânico até a que tem mais pânico, e vai-lhe atribuindo pesos, 1, 2 até 50, e vai distribuindo isto pelos dois grupos. Neste caso, os pesos médios, as ordenações médias de um grupo, são cerca de 10 pontos abaixo do outro. Será que isto é suficiente para se dizer que há diferenças? É o que vamos ver na segunda tabela. Tem o valor de P, SIG, que neste caso está aqui assinalado a vermelho. E o terceiro passo de conduzir um teste de hipóteses consiste, precisamente, em registar esse valor de prova, compará-lo com os 5% habituais e decidir rejeitar ou não a hipótese nula. Neste caso, este valor de prova, que corresponde a 1%, passando a vírgula 2 casas para a direita, é um valor muito remoto, quase nunca acontece a hipótese nula. Daí que eu vou rejeitá-la. E neste caso, porque o teste foi bilateral, é comparar este valor com os 5%. Se fosse unilateral, teria que dividir o valor de prova por 2 antes de eu comparar com os 5%. Ora, rejeitar a hipótese nula significa que o pânico não é sentido de igual forma por primíparas e multíparas, que é o que eu vou concluir no quarto e último passo, em linguagem simples, que há evidência estatística suficiente para afirmar que as grávidas primíparas sentem o pânico por estar grávidas de forma diferente das multíparas. Isto na população de onde saíram estas mulheres. E neste caso, olhando para as ordenações médias, vemos que, ao contrário do que a intuição nos diria, as multíparas, que já tiveram outros filhos, padecem de maior pânico durante a gravidez do que as primíparas. Provavelmente porque tiveram experiências que não foram assim tão boas durante as outras gravidezes. E essa diferença de 20,58 para 30,83 foi considerada estatisticamente significativa. Veja-se também que o gráfico das tramas e quartis, que mede o pânico na escala de 1 a 5 entre os dois grupos, tem no das multíparas metade das mulheres, que é a mediana que aqui está, significa metade para baixo, metade para cima, metade das mulheres tem valores de 3 até 5. Enquanto que no grupo das primíparas, metade das mulheres, está aqui a mediana, tem valores entre 1 e 2, de nunca e raramente ter sentido pânico durante a gravidez. Pelo que as multíparas padecem de maior pânico durante a gravidez do que as primíparas. Resta fazer um enquadramento deste vídeo no contexto de todos os screencasts do curso. Estamos na última, terceira fase do processo de investigação, que é a fase empírica, de ir para o terreno. Analisámos os dados porque vimos neste vídeo como fazer um teste de Mann-Whitney para 2 amostras independentes e interpretámos os resultados porque, ao olhar para o seu valor de prova, concluímos que, efetivamente, a paridade está a influenciar o pânico com que as mulheres encaram uma gravidez.